Gente, vamos trazer um pouco do bastidor da reação política a essa fala do Luiz Inácio Lula da Silva. Para você ter uma ideia do porquê a gente falou em timing em política, muitas vezes é absolutamente tudo. Essa é uma semana decisiva. O governo pode sofrer uma derrota histórica para seus 5 meses de governo no Congresso Nacional. Eu vou detalhar em diversos bastidores o tamanho da situação, mas o que você precisa ter em mente de saída é que até quinta-feira, Câmara e Senado, as duas casas precisam validar uma medida provisória lá do primeiro, assim, logo após a posse de Lula, que formulou o governo. O que é isso? Disse que seriam não mais 20, mais 33 ministérios, que haveria o Ministério da População Indígena, que haveria o Ministério dos Direitos Humanos separado, que haveria o Ministério da Igualdade Racial. Tudo isso, para ser criado, precisou de uma canetada. Qual é a característica das medidas provisórias? Elas são lançadas quando o presidente precisa exatamente isso, fazer algo urgente. Olha, eu cheguei, esse governo vai ter que funcionar assim, Mas isso, porque o Brasil é tripartite, né, precisa ser validado pelo Congresso, num prazo. O Congresso precisa dizer, beleza, tranquilo, vai nessa, tá tudo certo, segue assim, segue o jogo. Dentro de um prazo. Esse prazo acaba na quinta-feira. Quinta-feira é o prazo para o Congresso dizer se vale a formulação que o governo Lula fez ou se não vale. Na semana passada, você viu, o Congresso esvaziou o Ministério da Marina Silva, Ministério do Meio Ambiente, esvaziou o Ministério da Sônia Guajajara, da causa indígena, para ficar em 2 exemplos. Mudou a ABIN de lugar, tirou do guarda-chuva da Casa Civil, voltou com ela para o GSI, fez uma mexida. Isso é um recado para o Lula. É um recado. Do tipo, não tá fácil a vida aqui, a interlocução não tá boa e eu quero mais. Trazendo a expressão que me foi utilizada por uma fonte, a goela do Congresso não tem fundo. É um deputado de oposição, ou seja, oposição a Lula, da centro-direita, que reconhece. E Lula, continuou ele, chegou entregando muito. 3 ministérios para cá, 3 ministérios para lá e 3 ministérios para outra ponta. Mas para o Congresso não está sendo suficiente. E é nessa semana em que o Congresso quer dar não só um, mas 2 recados duríssimos, porque pode ser que o Congresso, a Câmara, vote o marco temporal, contrariando o que pedem as entidades vinculadas aos povos indígenas, também para sinalizar para o governo. É nessa semana que Lula inaugura a segunda-feira com essa recepção, com toda a pompa e circunstância e um discurso que relativiza as agressões que o governo Nicolás Maduro sistematicamente pratica contra a democracia na Venezuela. A Venezuela não é uma democracia funcional. Isso é um consenso na comunidade internacional. O governo Maduro recrudesceu coisas que Chávez já vinha fazendo antes. Sufocou a imprensa livre, praticamente inexiste imprensa livre na Venezuela. Prendeu opositores, asfixiou a oposição a ponto de que não se disputa a eleição lá com equidade de condições. O Lorival Santana e o Américo Martins vão trazer mais elementos para você entender exatamente do que se trata. Mas essa posição de Lula, não é problema, não é conversar, não é ter relação bilateral, porque isso o Brasil tinha sob Bolsonaro, tinha sob Dilma, tinha sob Temer e tem agora sob Lula com países que não são democráticos. Exemplo, a Arábia Saudita. Então, a crítica aqui tem que estar bem formulada. Relação internacional é pragmática. E esse pragmatismo faltou a Lula hoje, quando dá esse vestal, passa esse pano para o líder venezuelano. E aí, bom, vou trazer para vocês aqui o que me disse o Congresso, né? Eu falei com vários presidentes de partidos da centro-direita, da direita e do centro hoje, né? Para entender. Um deles, por exemplo, falou, olha, eu estava falando exatamente isso. Não ajuda em nada. O governo precisa entender que o Congresso é de centro-direita e que esta semana ele vai ter problemas seríssimos, me disse o presidente do partido de centro-direita. Eu falei, vão derrubar, vai manter a formulação do relator, né, que chama Isnaldo, que, de novo, dragou o Ministério de Minas, de Meio Ambiente, dragou o Ministério da Causa Indígena. Aí ele falou, é daí para pior. É daí para pior. Ou seja,
vai haver uma série de conversas ao longo dessa semana que termina na prática para o governo na quinta-feira. E que, neste momento, essa sinalização que o Lula deu não ajudou, piorou o clima no Congresso. Eu trago o relato de um outro líder da centro-direita, este mais para o centro do que para a centro-direita. Ele diz o seguinte, né? O que o governo conseguiu com isso é fazer crescer um clima de animosidade. Crescer o clima de animosidade. Por quê? Porque sinaliza que vai buscar ali, de novo, né, a ideia de União do Sul, de relações mais ideológicas do que pragmáticas, e isso vai ter uma reação. Isso vai chamar uma reação. Deu um passo em falso a Luiz Inácio Lula da Silva. Uma segunda avaliação que me foi feita, e que eu acho que vale a pena deixar nesse primeiro bastidor, é que Lula parece muito conectado com a agenda internacional. Trazer o Brasil de volta para o mundo, mostrar que ele chegou de novo, que o Brasil vai ser a participar da reunião do G7, da reunião do G20, vai trazer a COP, não sei o quê, vai articular com todos os líderes da América Latina. Mas e a necessidade premente doméstica, né? Cadê a atenção e a entrada do presidente? O Congresso quer que ele, Lula, sente na mesa para falar. Isso está ficando muito claro. E ele, aparentemente, no entendimento desse grupo, que é um grupo, gente, que apoiou o marco fiscal, por exemplo. Eu estou falando da oposição moderada. Eu estou falando da oposição do campo democrático. Esse grupo toparia conversar em torno de agendas, mas está achando que do jeito que o presidente está conduzindo a coisa fica difícil. Vem para cá, Américo Martins, vem para cá o Lorival Santana e vem para cá a minha dama de copas, a Renata Agostini. Meninos, eu vou começar com Renata porque ladies first, só tem cavalheiro aqui e a gente parte daí. Renata, qual é a primeira leitura que você faz, né? Porque política, gente, é símbolo, né? Então, ninguém aqui é radical a ponto de achar que você precisa, né? Que o Brasil tem condições de não fazer negócio com a China, porque a China não é uma democracia. Mas, pompa e circunstância de chefe de Estado a um homem que é seguidamente acusado de violar direitos fundamentais para o seu povo, que sinalização Lula passa? Boa tarde, Dani, Lorival, Américo, boa tarde a todos. Tenho 3 apontamentos, porque também estou ansiosa para ouvir nossos grandes colegas que entendem tudo de internacional, como eles estão vendo esse momento. Mas vou tentar jogar o máximo para esse contexto que a gente tem aqui, nesse momento, em relação ao Congresso, que você já acenou, Dani. Primeiro, que o governo Lula fosse fazer uma sinalização para a Venezuela, acho que isso já estava na conta. Há uma bandeira do PT, Lula nunca fez questão de esconder que ele entendia um equívoco a forma como o Brasil se distanciou da Venezuela nos últimos anos. A gente poderia até imaginar que uma visita como essa, já programada há bastante tempo, acabaria estando nesse momento na conta do azar, porque o que aconteceu em relação à medida provisória e que está acontecendo em relação à medida provisória de reorganização da esplanada é algo que, honestamente, eu acho que o governo não estava antevendo, mas costurou muito mal, jogou muito mal com o Congresso e agora está ali no fio da navalha. Então, o momento, como evitar que esses momentos fossem coincidentes? Aí me parece que é menos a perspectiva da visita e mais a perspectiva de uma articulação política que não soube desarmar essa bomba antes do tempo. Dito isso, algumas coisas, porque a gente poderia chegar e falar agora, olha, mas uma vez que essa visita já estava programada, como que o governo Lula ia se desvencilhar dela, ainda mais que para a base de Lula, para a base do PT, é importante esse tipo de imagem. Então, Lula está ali, teria que se equilibrar entre essas duas coisas. Então, acho que o primeiro aspecto para a gente olhar é que a forma como o Palácio do Planalto negociou a medida provisória da reorganização dos ministérios, ela é completamente errática e, na verdade, o Planalto foi criando uma complicação atrás da outra, porque terminou na semana passada tentando apagar o incêndio com um encontro com Marina Silva e Sônia Guajajara, que notadamente tiveram seus ministérios desarticulados, desidratados, mas contratou
uma nova crise para a semana que vem, porque ali o desfecho não foi para apagar e pacificar o que estava. O desfecho foi o ministro da Casa Civil dizendo, não, mas a briga não terminou, a gente vai tentar reverter, sabendo ele que teria só 4 dias para fazer essa costura. Então, um movimento extremamente arriscado, com muito pouco tempo e entendendo que o clima no Congresso não era para esse tanto de mudança com esse tempo tão exíguo. O outro aspecto, Dani, para te devolver no debate com nossos colegas, é que se a gente fosse pensar o ano de 2023, não seria um ano ruim para que o governo Lula, esse novo governo empossado, usasse do pragmatismo que você levantou para reinaugurar as relações com a Venezuela. E aí eu estou deixando de lado a questão ideológica que eu já disse na entrada, seria esperado algum tipo de gesto. Por que eu estou dizendo isso? A Venezuela, que vem numa crise muito profunda, desde ali de 2013, mais ou menos, onde a coisa se acentua, ela, de fato, de 2 anos para cá, tem apresentado sinais de melhora na economia e nas relações com o mundo. O próprio Estados Unidos decidiu lançar mão desse pragmatismo e fazer algumas experiências diante da crise energética no mundo, autorizou a Chevron a fazer negócios lá, está aliviando um pouco ali as sanções. A gente tem uma inflação que era completamente descontrolada e está dando alguns sinais de que está ótima. Não está ótima, gente, não está ótimo no mundo inteiro, mas tem uma sinalização de melhora. O comércio interno, o consumo interno também está dando sinais de que está melhorando. Então, poderia ser um momento para lançar a mão do pragmatismo no comércio bilateral e falar, opa, tudo bem, faz sentido a gente voltar com uma representação na Venezuela, faz sentido a gente olhar para um comércio bilateral que já foi de 6 bilhões e se desmanchou. Então, vamos lá, é um parceiro, a gente tem fronteira com eles. Mas a diferença toda é a forma como o Lula empacota isso. Não tanto em receber ele com essas honras, mas o discurso, a tinta que ele coloca em cima dessa história. Porque aí isso alimenta de forma muito direta e muito célere a reação dos críticos que dizem que, olha, a tinta ideológica está acima do pragmatismo de Estado. Lorival, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, porque aí a gente vai ter uma análise técnica sobre por que Nicolás Maduro hoje não é visto como representante de um país, líder de um país democrático no mundo, tá? Porque ele tem aí as 900 sanções citadas pelo Lula. Eu acho que é importante porque a gente parte desse patamar que é técnico e que precisa balizar todas as os nossos raciocínios e análises aqui. Porque se a gente diz, olha, o nosso apoio à democracia, ele é inegociável, ele precisa ser inegociável em todas as situações. Porque a Venezuela hoje não é uma democracia funcional. Lorival Santana. As últimas eleições livres e justas da Venezuela foram em 2015, quando a Assembleia Nacional elegeu uma maioria de oposição. A partir daí, deixaram de haver eleições livres e justas na Venezuela. Eu cobri a de 2017, que foi da Assembleia Constituinte, que foi visivelmente fraudada em favor do regime. No ano seguinte, houve a eleição presidencial, aí a oposição nem participou. Ela havia participado da de 2017 e aí desistiu. Viu que a partir daí todas as eleições seriam vitória do regime. Não participou da eleição presidencial de 2018, que foi a reeleição do Maduro. Então, a Assembleia Nacional, ela declarou o cargo vago por causa de uma eleição que a Assembleia Nacional não reconheceu. Isso está previsto no artigo 233 da Constituição da Venezuela, que foi promulgada no regime do Hugo Chávez. E o Juan Guaidó era o presidente da Assembleia Nacional. Então, está previsto no artigo 233 que, no caso de vacância da presidência, é o presidente da Assembleia Nacional que assume o poder, assume a presidência. Foi por isso que os Estados Unidos, a União Europeia, o Brasil, a Colômbia, muitos países, o Chile, a comunidade internacional de maneira geral, reconheceu o Juan Guaidó como presidente. Posso te interromper só em um ponto? Porque veja que o Lorival, ele faz um raciocínio para você linear e temporal. Então, é preciso entender que quem puxa o fio do novelo da ilegitimidade
é o Maduro ao boicotar a participação, inclusive, da oposição e desbalancear os instrumentos que cada um tinha para disputar em pé de igualdade. Sem igualdade na disputa eleitoral, você já tem uma disputa comprometida. E a partir daí, você tem uma sucessão de fatos que é a reação da política, da Assembleia, dizendo, olha, isso aí está errado, então eu não vou reconhecer e vou partir para um outro caminho também aqui, que é um caminho radical. Você até pode debater o tamanho da lambança, mas você não pode debater a autoria da lambança inicial. Eu acho que isso precisa ficar bastante claro e acho que o Lorival nos ajuda muito ao trazer a linha do tempo. Com você de novo, decano. Aí eu só queria trazer a discussão tecnicamente para... existem dois tipos de pensamento, de correntes de pensamento nas relações internacionais, o realismo e o liberalismo. Então, o que levou os Estados Unidos, por exemplo, a apoiar o golpe militar em 1964 no Brasil foi a corrente realista, representada pelo Henry Kissinger, que era na época secretário de Estado, depois se tornou conselheiro de Segurança Nacional. Quando o Zbigniew Brzezinski assumiu o cargo de conselheiro de Segurança Nacional com a eleição do Jimmy Carter, em 76, os Estados Unidos passaram a pressionar o Brasil a respeitar os direitos humanos e voltar para a democracia, porque o realismo deu lugar ao liberalismo na política externa americana. Da mesma forma, um mesmo presidente ele pode ter atitudes realistas e liberais de acordo com os interesses nacionais. Quando o Biden assumiu, ele cancelou a venda de armas para a Arábia Saudita, que o Trump havia assinado por causa das violações de direitos humanos e por causa do papel que a Arábia Saudita tem de propagação do terrorismo sunita. Depois, quando veio a crise energética, o Biden precisou da Arábia Saudita para autorizar o aumento da produção de petróleo, ele foi até Riad e fez aquele famoso encontro de punhos lá com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que mandou matar um jornalista saudita que escrevia para o Washington Post, o Jamal Khashoggi. Então, o Biden foi liberal num momento em que ele pôde ser liberal e foi realista num outro momento, diga-se de passagem, sem conseguir o que ele queria. Por exemplo, quando o Macron visitou agora a China, ele estava sendo realista, porque ele precisava dar uma resposta aos Estados Unidos, que havia roubado um contrato de fabricação de submarino para a Austrália e queria também tentar incentivar a China a não ajudar tanto a Rússia. São atitudes realistas. Então, quando um governo precisa do outro, ele é mais realista. Quando ele pode, se ele for de linha liberal, ele vai colocar mais importância nos valores que a sociedade dele representa, como direitos humanos e democracia. O Brasil não está desesperadamente precisando da Venezuela hoje. É o contrário, a Venezuela é que precisa desesperadamente do Brasil. Então, o presidente Lula poderia ter usado a posição de força do Brasil em relação à Venezuela para pressionar pela democracia e pelo respeito aos direitos humanos. Ele não faz isso por uma razão ideológica, porque ele realmente quer reforçar todo esse grupo dos BRICS, que são grupos ou de ditaduras ou de países simpáticos a ditaduras. Américo, falando com você aí um pouco, qual a imagem do Maduro na Europa, no Ocidente e o que isso pode trazer de, digamos, consequência aí fora, né, para essa posição que Lula está tentando assumir de protagonista nessa seara geopolítica global? Boa tarde, Dani, Renata, Lorival e a todo mundo que está nos acompanhando. A imagem do Nicolás Maduro aqui fora, na Europa, nos Estados Unidos, é o que ele é de fato, um ditador. Hoje, inclusive, houve um interesse grande da imprensa internacional, as agências de notícias, as grandes emissoras, acompanhando o que aconteceu no Palácio aí em Brasília, nessa reunião entre os dois e na coletiva entre os dois. Foi acompanhado de muito perto todas as declarações, deram muito destaque à declaração
declaração do presidente Lula de que era favorável, por exemplo, a uma eventual entrada da Venezuela no grupo dos BRICS e também o apoio aí que o Brasil está dando ao regime do Nicolás Maduro. Chama muito a atenção, como o Lorival destacou, que o presidente não fez nenhuma observação mais crítica com relação aos direitos humanos e a necessidade de que as eleições em 2024 na Venezuela sejam de fato democráticas. Neste momento em que os Estados Unidos já aplicaram tantas sanções contra a Venezuela e o mundo ocidental também, existe uma linha que acredita que a melhor saída, na verdade, a que funcionaria é uma eleição democrática de verdade, em que a oposição possa participar em pé de igualdade com o Nicolás Maduro e os seus representantes no ano que vem, em 2024. Não existe muita esperança de que isso aconteça se a Venezuela não for de fato pressionada. E qual é o país que teria mais condições de fazer essa pressão sobre Nicolás Maduro? Justamente o Brasil, nessa gestão do presidente Lula. O Itamaraty, sempre que a gente conversa com os representantes diplomáticos brasileiros, eles lembram que era importante reatar as relações com a Venezuela, porque se você quiser influenciar o processo na Venezuela e quiser defender democracia e outros movimentos, você tem que estar presente, você tem que ter essas relações. Só que, quando acontece uma reunião como essa e o presidente Lula simplesmente ignora todo esse passado aí de abusos contra direitos humanos, contra a oposição e não faz um pedido claro aí pela democracia e pela eleição absolutamente livre no ano que vem, isso cria problemas. E isso vai ter repercussão, Dani, provavelmente amanhã também. A gente falou muito da repercussão interna, obviamente muito importante por conta das medidas provisórias, mas amanhã nós vamos ter uma cúpula sul-americana, a primeira cúpula sul-americana em anos. E o Brasil tem alguns objetivos com essa cúpula, que é reiniciar um diálogo regional, que é achar uma agenda comum em áreas como infraestrutura, combate ao narcotráfico. O presidente, inclusive, mencionou isso hoje na coletiva junto com o Maduro. E também quer, no futuro, ter uma Unasul de verdade, ou um outro bloco que funcione promovendo o diálogo e ações de integração conjuntas na América do Sul. Por que isso é importante para o Brasil, Dani? Porque o Brasil quer ter protagonismo global. Só pode, de fato, ter protagonismo global se conseguir organizar a sua casa, a sua região. E, nesse momento, os países da América do Sul estão muito divididos. Existem diferenças políticas e ideológicas profundas, inclusive no grupo da esquerda. Daniel Boric, que é o presidente do Chile, é muito crítico do Nicolás Maduro, por exemplo. Então, amanhã, o Brasil vai enfrentar um teste muito duro de tentar reorganizar essa região e ver se consegue, de fato, exercer sua liderança ali. Então, esse encontro de hoje também deve ter provocado em outras capitais da América do Sul uma certa reação negativa. Dani. A ver se contamina o clima na reunião de amanhã.